Ah, Boa boa noite. noite. Eu sou a Daniele e eu tô aqui com os meus colegas, a Maria Heloísa, o Bruno e o Mohamed, e a gente vai falar um pouco sobre a garantia de qualidade de software e como implementar com qualidade e constância. Então, gente, eu vou falar sobre o que é SKE, Garantia de Qualidade de Software. É conjunto de atividades voltadas à prevenção de defeitos. Assegura que os processos de desenvolvimento seguem padrões de qualidade. Atua de forma abrange, não apenas nos testes. Eu vou dar um complemento aqui. Pode voltar o slide. Que a SQA é um conjunto de atividades planejadas e sistemática para prevenir defeitos ao longo do desenvolvimento do software. Ela tem um foco em garantir que os processos e entregas estejam dentro dos padrões de qualidade, desde os requisitos até o deploy final. Ao contrário dos testes que identificam falhas, o SQA ela busca evitá-las desde o início. Pode passar. Um pouco da diferença entre a QA, o aquecer e os testes, esses termos eles se complementam, mas eles têm papéis diferentes. A QA, que é a Quality Assured, ela atua nos processos com foco de prevenção de defeitos. Já a QC, que é a Quality Control, ela atua sobre o produto final e ela verifica se está conforme os requisitos. Já os testes, eles são a execução prática para identificar os defeitos. Um resumo aqui, como está mostrado nas tabelas, a QA ela planeja e a QC ela verifica. E os testes, eles são executados sempre no final do projeto ou ao longo. Mas principalmente ela garante todo o processo com a prevenção de defeitos. Aqui, ó. Pode passar. Boa noite. Bom, eu vou começar agora falando sobre a prevenção versus a correção de defeitos. Bom, para a gente, o custo de prevenir um erro ele é muito menor do que ter que corrigir ele futuramente. Isso porque a gente precisa sempre fazer uma análise do impacto financeiro e também operacional para corrigir defeitos em fases avançadas. Porque quando está no começo desenvolvendo o sistema, é muito mais prático a gente poder fazer essa correção, porque se a gente precisar alterar muitas partes, no começo são partes menores, são menos trechos que vão precisar ser alterados, logo esse impacto ele vai ser menor. E a prevenção, ela também não vai se dar somente no código do sistema. Essa prevenção a gente vai fazer também no levantamento de requisitos, quando a gente faz ele com uma qualidade, né, buscando sempre o melhor levantamento possível, mas também na parte do design e em todos os processos, como por exemplo a documentação, para a gente estar desenvolvendo o sistema. Agora que a gente entendeu o que é a SQA e suas diferenças com a QA e a QC e os testes, eu vou falar um pouco como se aplica a qualidade na prática de uma forma eficiente e contínua. O primeiro de tudo, a gente começa com uma boa base de requisitos. Se os requisitos eles estão mal definidos ou incompletos, o resto do processo já começa com falhas. Depois disso, é essencial definir e aplicar os padrões de codificação. Isso torna o código mais legível, consistente e fácil de manter. Outra prática também valiosa é a revisão de código entre os pares, o famoso code review. Além de evitar bugs, isso fortalece o aprendizado da equipe. A gente também entramos na automação, nos testes unitários, que eles garantem cada função do sistema e como ele se comporta como esperado. Já os testes de integração, eles verificam se os módulos do sistema funcionam bem juntos. E os testes ponta a ponta, que é o A2A, que ele simula o uso real da aplicação pelo usuário final.
Todos esses testes, eles ajudam a detectar os problemas cedos, economizando o nosso tempo e dinheiro, que é o que mais as empresas querem, né? E para garantir essa eficiência e consistência, é ideal integrar tudo isso com os pipelines e o CI e CD que a gente vai ver depois. Pode passar. O que seria essa qualidade contínua com o CDI e o CD que eu falei antes? Aqui entra um ponto essencial, que é a qualidade contínua, que é a CDI, que é a integração contínua, e o CD, que é a entrega contínua. Eles permitem que o software seja validado automaticamente a cada mudança do código. Os pipelines do CDI e CD fazem execuções automáticas de testes. Eles verificam de estilos de código e eles buildam os deploys automatizados, que é uma ferramenta. As ferramentas que a gente utiliza normalmente é o GitHub Actions, o GitLab CI e CD e o Jenkins, que eles ajudam a garantir que cada versão entregue e seja validada com esses padrões consistentes e confiáveis. Isso reduz erros de produção e acelera a entrega de qualidade. Boa noite. Bem, agora eu vou falar sobre o que é como parte do ciclo de vida do software na prática. A Dani, ela falou sobre ali o QA, o QC, e eu quero falar um pouco mais sobre ele e sobre o DevOps, que são duas carreiras que estão intrinsecamente ligadas na parte do ciclo de vida do software, na aplicação como um agente praticante ali, como um profissional. O QA é quem está diretamente ligado a isso. Ele executa os processos de SQA, tendo como principal objetivo realizar, planejar e executar testes, sejam eles manuais ou automatizados. Além disso, o Quality Assurance ele é muito importante, pois ele faz análise de requisitos, ou seja, ele verifica se o documento de especificação de requisitos está sendo seguido, está sendo, fazendo sentido ele existir ali, que muitas empresas sequer fazem, ou às vezes quando fazem nem sempre seguem ela. Ele também é responsável pela documentação e identificação de defeitos, ou seja, fazendo todo o documento de planejamento e aplicação de testes. A gente viu isso na matéria do professor Matheus da Hora, no semestre anterior, em testes de software. Ele também faz a validação do software mediante padrões da qualidade estabelecidos, ou seja, os RNF ou requisitos não funcionais, que também são constados no documento de especificação de requisitos. Quando a gente fala do DevOps como parte do ciclo de vida no software na prática, a gente está falando de uma pessoa ou de uma parte importante da carreira de alguma pessoa, a parte de desenvolvimento e processo. O DevOps ele trabalha com a cultura de colaboração entre desenvolvimento e operações, que é o que acontece ou é o que diz o nome dele. O foco principal do DevOps é otimizar, automatizar e integrar de forma contínua e rápida. E aí uma pergunta que às vezes fica meio comum nessa parte é como que o DevOps ele pode contribuir para a garantia de qualidade de software? Se a gente for resumir o software de forma bem abstrata, como início, meio e fim, bem abstrato mesmo, o QA ele está mais na parte de planejamento e na parte de produção, ou seja, o começo e o meio. Já o DevOps ele está mais intrinsecamente ligado na parte de meio, fim e após a entrega, né? No caso, o deploy. Então ali eu defini dois tópicos muito importantes na parte do DevOps, né? A importância dele em garantia de qualidade de software, que é a integração e entrega contínua, que é como a Dani comentou antes, com pipelines automatizados para builds e deploys, e o monitoramento contínuo, que é a garantia de estabilidade e performance em produção e pós-deploy. O que significa esse pós-deploy? Quando a gente fala no monitoramento contínuo, a gente está falando do profissional que ele está observando o software após ele ter sido feito o deploy, ele já estando na mão do usuário e um tempo após isso, ou seja, ele monitora se a aplicação, mesmo depois de já ser lançada, ela se mantém estável, ela se mantém com a performance desejada, se ela continua fazendo tudo o que precisa, se ela não sai dos eixos, porque às vezes o usuário ele é campeão em achar bugs na aplicação, então ele que faz essa análise, esse monitoramento. Quando a gente pesquisa
todo o processo de DevOps de uma carreira, ou até o processo de DevOps dentro de uma outra carreira, como se fosse uma sub-responsabilidade, a gente se depara muito com essa imagem ou com imagens parecidas, que designam e que explicam o que é cada uma das tarefas que ele faz e em que relação está, se é algo de desenvolvimento, se é algo de operações. A gente tem como 8 principais: o planejamento, a codificação, o build e os testes. Na parte de operações, nós temos o lançamento, o deploy, a operação e o monitoramento, ou seja, o pós-deploy. Ferramentas de QA e DevOps em prol da SQA. Quando a gente fala de ferramentas para auxiliar no desenvolvimento da garantia da qualidade de software, tanto para o Quality Assurance ou o DevOps, nós temos algumas. O Quality Assurance ele utiliza como ferramentas de gerenciamento de testes o Jira, o TestRail e o KeyCase para planejar, organizar e documentar os testes. Para automatizar os testes, nós temos o Selenium, o Cypress e o Appium. Para executar testes automatizados e colocar o SQA em prática. É aqui que começa a ser aplicado o SQA. O Appium, eu vou explicar mais para frente, mas em resumo, ele é feito para mobile. Temos testes de performance, que também são utilizados em muitas aplicações, como o JMeter e o Load Runner, para validar se as RNFs de performance e estabilidade estão sendo coerentes, ou seja, essa é uma parte essencial do SQA. Vamos imaginar, né, num cenário da psicologia, que o RNF está dizendo para a gente que a aplicação precisa carregar em até 4 segundos, né, ou seja, performance, o carrinho de compras, porque é o tempo de paciência que o usuário tem. O Load Runner e o JMeter, eles vão garantir ou vão verificar se a gente está conseguindo ter esse 4 segundos de performance. Isso é essencial em SQA. Para ferramentas de DevOps, a gente tem como versionamento o Git, o GitHub, o GitLab e o Bitbucket, que é utilizado para controle de regressão e mudança. Esse controle de regressão é para esse caso a gente precisa voltar uma versão anterior, ou então se a gente precisa pegar mudanças que a gente fez e desfazer elas, como se fosse um Ctrl Z basicamente nas versões da aplicação. Essa é uma base de controle em SQA, tanto das alterações que são feitas na aplicação, como quem fez cada alteração, quando fez, onde fez e o que isso implicou. O CI/CD, ou seja, Continuous Integration e Continuous Deploy, que é a integração e entrega contínua, que é o que a Dani comentou anteriormente, a gente utiliza o Git, o GitHub, o Jenkins, o Azure DevOps e o GitHub Actions para automatizar esse ciclo de build, deploy e teste. Nós temos a containerização com o Docker e o Kubernetes para a criação de ambientes isolados, garantindo a consistência e a confiabilidade. Isso implica muito na escalabilidade do Software Quality Assurance, ou SQA. O Docker ele é uma aplicação que permite que a gente crie e monitore e gerencie versões da aplicação em formato de imagens, criando containers para isso. E o Kubernetes ele é utilizado para fazer o gerenciamento, uma orquestração desses containers. Então, os dois juntos eles têm muito poder como ferramenta para DevOps. Quando a gente fala em testes automatizados e a sua relação com a SQA, é meio que intrinsecamente ligada, como se um dependesse do outro, porque testes automatizados são uma das responsabilidades dos profissionais que estão envolvidos em SQA, seja QA, seja QC ou seja o DevOps. A sua importância ela é bem nítida porque ela garante a qualidade dos produtos. E existem algumas ferramentas como o NUnity, o Selenium, o TestRunner para Unity, o JUnity e o Cypress, como eu comentei anteriormente. E aqui eu quis trazer uma fala de um livro, Foundations of Software Testing, que está falando basicamente, né, o Black Rex, o Valentin Eric e o Graham Doherty comentam que testar não é apenas sobre achar defeito, mas também de ganhar a confiança na qualidade de software e providenciar informações para a tomada de decisões. O que eles querem dizer com isso? Em resumo, eles estão dizendo para a gente que quando você cria um documento de testes, quando você testa a sua aplicação, você não está necessariamente perdendo tempo, você está evitando prejuízos grandes, porque você não está ali para achar problema na sua aplicação, você está ali para garantir a qualidade dela. É óbvio que se a gente tiver com, com bugs, com erros na aplicação, esses testes acharem, isso vai ser bom porque isso vai poupar muito tempo para a gente de desenvolvimento. É melhor a gente achar erros antes eles acontecerem do que depois, porque o custo é mais caro. Se não me engano, foi o
Caio, que comentou numa das apresentações deles que achar que ter um teste com falso positivo é tão ruim quanto um teste com falso negativo. Porque o que isso significa? Quer dizer que se você tiver uma aplicação, um roteiro de testes, né, naquele cenário de testes do QA, que dá aquele falso positivo e você pensa, não, beleza, deu certo, não tem erro nenhum. Quando você fizer o deploy da tua aplicação com esse falso positivo, no primeiro cenário que o usuário, que é bom em achar problemas, cair naquele cara, a chance dele dar problema não só naquele módulo específico, mas em todo o sistema ao redor é muito grande. E aqui eu vou trazer os 3 principais testes automatizados que o QA ele faz. É até importante ressaltar que a Milena, na apresentação dela, havia comentado uma coisa muito importante que até implica em SQA, que é a responsabilidade do SQA não é sobre você jogar todas essas tarefas, todas essas responsabilidades em cima de uma carreira, em cima de um cara só. Ela começa com cada um na empresa, seja ela startup ou big tech, sabendo qual que é o seu papel em garantir a qualidade do software. Desde você codar bem, documentar bem, testar bem, tudo isso implica em SQA. É muito mais do que testes, é sobre você garantir a excelência do seu trabalho na hora de desenvolver aplicações. Mas bem, voltando para testes, a gente tem como testes unitários testes que validam basicamente pequenas partes do código. Pode ser funções, classes, métodos. Basicamente, esses testes, eles validam partes isoladas do seu código. Nós temos ferramentas para o Java, o JUnity e o TestNG. O Python nós temos o Unit Tests e o PyTests, que é muito comum. Nós temos o Jest, o Mocha, o Jasmine e muitas outras no ecossistema JavaScript. O C Sharp nós temos o NUnity e o XUnity. O NUnity eu acho que é mais comum que o XUnity, se não me engano. E para Ruby nós temos o RxPax. O Ruby hoje em dia ele é bem comum, ele está ficando cada vez mais forte no cenário de testes, até porque ele implica em muitos tipos de softwares, como para jogos, web e mobile. Testes de integração são testes basicamente onde a gente vê a interação entre diferentes componentes do sistema, ou seja, vamos imaginar que eu quero testar se o banco de dados está conseguindo ter as requisições, as respostas HTTPS com a API direitinho, se o catálogo de produtos está conseguindo interagir bem com o carrinho do seu e-commerce. Ou seja, ele pega diferentes partes do seu sistema e verifica se eles estão funcionando em conjuntos. Até porque a gente já testou eles separados, agora eu quero saber se eles funcionam juntos. A gente tem algumas ferramentas para isso. Eu peguei só algumas porque realmente são bastantes. Para Java nós temos o Spring Boot e o Spring Test. Para Python nós temos o Django Test Case, que ele normalmente vem acoplado com a framework do Python do Django. E nós temos o PyTest com os seus requests. Se não me engano, o Django Test Case vem já acoplado com o Django, mas qualquer coisa um pipstall resolve. Para C Sharp nós temos o MS Tests, ou seja, a gente só vai precisar fazer uma injeção de dependências ali, mas ele consegue testar bem. E nós temos o Docker quando a gente quer simular ambientes externos no teste, ou seja, criar as imagens dos containers separadas. Para testes E2E, ou end-to-end, ou E2E, ou ponta a ponta, como você quiser chamar, são os testes que a gente verifica o fluxo completo da aplicação do ponto de vista do usuário final. Ou seja, a gente está testando a aplicação quando ela já está simulando o seu pós-deploy, quando já está na mão do usuário. A gente usa esse teste para garantir que a aplicação funcione por completo. Isso incluso de interfaces e APIs. A gente tem algumas ferramentas para isso, como o Selenium, o Cypress, o TestCafe e o Appium. O Appium ele é utilizado para desenvolvimento mobile, iOS e Android. Quando você baixa o Android Studio, você consegue integrar ele e ele consegue verificar lá nos emuladores do seu, sei lá, o Android. Vamos imaginar o Lollipop, que é uma versão do Android bem comum. Vamos imaginar que você quer pegar um emulador dele. O Appium ele consegue pegar esse emulador e verificar a aplicação em si e como que ela está funcionando não só ao seu redor, como também no próprio sistema operacional. E aqui eu quis trazer como que a gente aplica a garantia de qualidade de software em jogos. Eu vou explicar mais para frente o porquê de jogos, mas em resumo ele tem um ecossistema bem grande e aqui a SQA ela está intrinsecamente ligada a desenvolvimento de jogos. Ela é muito importante. Aqui, só para contextualizar, eu trouxe de exemplo um script em C Sharp, de um jogo que estou desenvolvendo para Game Jams,
O script é o player behavior, ou seja, o comportamento do jogador. Ele é uma classe especializada da classe monobehavior, que é uma coisa de POO que a gente aprendeu com o Fernando alguns semestres atrás. Esse script, como que ele vai ser aplicado SQA nele? A gente vai fazer testes unitários para verificar se a movimentação, a colisão e os pulos estão ocorrendo como esperado. Vamos fazer testes de performance e usabilidade para verificar se há delay nas funcionalidades. Isso é extremamente importante, especialmente em jogos que exigem performance o tempo todo. Vamos fazer testes de integração para verificar se os componentes ou se até os próprios game objects estão se comunicando bem. E testes E2E para verificar se o game no usuário final está funcionando da forma adequada. O que é Game Objects? Game Objects são objetos bem abstratos que eles recebem comportamentos e funcionalidades com componentes. O desenvolvimento de jogos na Unity, que é uma game engine, é um VS Code dos jogos, em resumo, ele se resume a desenvolvimento voltado a componentes. Ele tem desenvolvimento orientado a objetos, mas é mais os scripts. Os scripts são esses códigos em C# que a gente usa para alimentar os componentes, e os componentes agregam essas características aos game objects. Em resumo da ópera, é assim. Como que a gente aplica? Aqui eu criei um script, claro, bem fora de um roteiro de testes bonito, mas é mais para fins de testes mesmo, teste do teste. Eu criei o script Player Behavior Test, que basicamente ele vai criar um mock, ou seja, valores fictícios para fins de testes, e criei alguns métodos para isso, com o @test. Isso é muito comum no Java, inclusive com... esqueci o nome da ferramenta do Java para testes, enfim. Aqui eu criei alguns métodos, o player moves, when movement input is given, e alguns para pulo e para quando o jogador for morrer, porque eu preciso, imprescindivelmente, que o jogo ele congele quando o jogador morrer. Ele não pode se movimentar. Inclusive, a gente faz testes de inúmeros inputs aqui dentro do jogo, porque tem muita pluralidade, ou seja, existem muitas maneiras do jogador achar brechas. E é por isso que SQA é tão importante em jogos especialmente. Quando a gente fala de tecnologia, de desenvolvimento, seja no trabalho ou até mesmo na própria UDESC, nas matérias, a gente sempre pensa naquelas aplicações mais tradicionais. Desenvolvimento web, mobile, desenvolvimento desktop às vezes, desenvolvimento híbrido, às vezes alguém comenta uma coisa ou outra. Mas quando a gente fala de desenvolvimento de jogos ou IoT, eu sinto que tem um mistério, tem uma neblina ainda. Parece que a gente não consegue imaginar um cenário onde testes SQA ou qualidade de software tá ligado ali. Parece que não existe, parece que é tudo feito aleatoriamente, não tem qualidade nenhuma. Mas na verdade tem, e ela é tão necessária quanto. Não é querendo, né, desmerecer as outras aplicações, mas quando a gente fala de jogos, a gente está imaginando um cenário muito complexo, porque existem muitas interações dinâmicas do usuário. Tem questão de física, tem colisores, tem IA e tem muito pequenos sistemas ali dentro das aplicações de jogos que trazem muita interação do usuário. E essa pluralidade de funcionalidades, ela abrange a quantidade de erros, bugs e brechas na aplicação. E em SQA é extremamente importante, porque quando a gente fala de jogo, estamos falando da interação de um usuário com o sistema e o usuário com outro usuário. Então são pessoas interagindo. Precisamos de segurança ali, porque na primeira oportunidade que alguém achar uma brecha para tirar proveito ou coletar dados de pessoas em um jogo, porque você está interagindo com outras pessoas, isso torna a aplicação um risco para a vida das pessoas e para os dados dela. Para nós, como engenheiros de software, segurança do usuário é uma das coisas mais imprescindíveis que tem. Então, por isso que em jogos, SQA é de suma importância. E aqui eu trouxe uma frase do livro Game Testing All in One, do Schultz Charlie e do Brian T. Robert, que ele fala que o game testing é tanto uma arte quanto uma ciência. Ao contrário do software tradicional, os jogos envolvem um engajamento emocional, o que torna a garantia de qualidade mais complexa e sutil. O que ele quer dizer com toda essa frase? Ele está nos dizendo que quando a gente testa um jogo, a gente está garantindo não só a performance e a escalabilidade dele,
mas a gente também quer garantir uma qualidade em questão de nível psicológico, porque a gente quer agradar o usuário, a gente quer fazer um entretenimento ali. E no momento que o jogador ou o usuário em si, ele vê que aquele software, né, imaginando o jogo como um software as product, que é uma frase muito comum na área de desenvolvimento. Ele vê que aquele produto, ele não é muito confortável, ele traz desconforto ou insegurança, na primeira oportunidade ele vai desinstalar a aplicação e é menos uma pessoa e menos dinheiro que a gente vai ter. Bom, agora eu vou falar então como manter a qualidade com constância, porque a gente pode fazer todos os processos e aplicações necessárias para ter a qualidade nesse momento, porém, se a gente parar isso, a gente começar a fazer de outras formas, talvez, daqui a um tempo, o nosso sistema, o produto final, pode não ter a qualidade necessária ou a qualidade que ele está tendo nesse momento, e quem sabe até mesmo ele pode deixar de atender à necessidade do cliente. Então a gente precisa entender que a gente só vai conseguir ter uma qualidade com constância a partir do momento que ela se torna cultural dentro da empresa. E essa é uma responsabilidade não somente da equipe de testes. Por quê? Porque, bom, né, colocando numa situação onde a equipe de testes está lá fazendo o papel deles, porém, talvez no desenvolvimento não está sendo mantido os padrões ou não está seguindo o que precisa seguir. Bom, isso vai gerar problemas que talvez possam passar despercebidos no momento da qualidade e que pode impactar o usuário final. E quando um erro chega no usuário final, é que realmente o sistema ele perde a qualidade, porque isso vai afetar a opinião direta do usuário em relação ao sistema. Como eu comentei, né, já, essa responsabilidade ela é de toda a equipe, tanto dos desenvolvedores, como da equipe de qualidade, dos DevOps e do proprietário do produto. Toda a equipe precisa realmente estar integrada nessa função de manter a qualidade para conseguir alcançar ela. E para ter essa constância, é necessário então que isso seja algo cultural dentro da empresa, algo que, assim, já seja automático buscar em todos os processos realizados para o desenvolvimento do sistema. Bom, um outro ponto muito importante para garantir essa qualidade e também com constância são os feedbacks. É através dessa conversa, tanto com a equipe, mas também com o usuário, que a gente vai garantir que o sistema está atendendo o que ele precisa atender. Bom, a gente vai ter o feedback da equipe de testes do QA, e ele é muito importante, porque eles estão ali realizando os testes, eles estão vendo o que funciona e o que não funciona. E é necessário ouvir isso para poder melhorar. Não adianta também fazer os testes, retorna a situação para o desenvolvimento poder melhorar e aperfeiçoar, porém, não é feito, não é melhorado o que precisa. Às vezes pode parecer algo muito simples e ser deixado de lado, mas se isso não for feito, futuramente, isso pode trazer grandes problemas. Bom, temos também o feedback do desenvolvedor, porque é ele que está ali lidando com o código, ele conhece, se tem alguém que realmente vai conhecer a estrutura e como que está esse código, são os desenvolvedores. E com o passar do tempo também, a gente precisa ouvir o desenvolvedor muito também pelas questões das tecnologias utilizadas no desenvolvimento do sistema. Se daqui a um tempo o sistema começa a se expandir, começa a ter uma proporção maior e as tecnologias não estão acompanhando, com certeza ele vai perder a qualidade. Da mesma forma, pela estrutura do código, e tudo isso vai impactar o usuário final de alguma forma, por mais que ele não esteja vendo o código. Mas se isso gerar algum erro, vai impactar negativamente a opinião dele em relação ao sistema. E a opinião, que na minha visão é a mais importante quando a gente fala em qualidade, é o feedback do usuário. Porque é ele que está usando o sistema. Ele é o teu cliente. Então, se o sistema não está atendendo a demanda dele, comece que tem algo errado e ele não vai estar satisfeito. Logo, o sistema não vai ter qualidade para ele. Quando a gente consegue ouvir o nosso usuário, a gente começa a entender realmente qual é a dificuldade dele. Se é realmente o sistema que não está atendendo a demanda
ou se são alguns processos que poderiam ser melhorados. Isso a gente entra em questões muito visuais e até mesmo de acessibilidade, pois ouvir o usuário também é importante, porque tanto para os desenvolvedores como equipe de qualidade e toda a equipe, existem situações e processos que podem acabar se tornando normais, porque como estão sempre lidando com eles, eles ficam, claro, se torna óbvio que em que determinada tela, determinado campo, é tal tipo de informação que você precisa preencher. Mas para o usuário, que às vezes vai estar realizando o primeiro acesso dele, não vai ser algo óbvio, vai ser algo que talvez para ele vai gerar muita dificuldade e o sistema vai se tornar complexo, vai se tornar, não vai ser intuitivo, não vai ser agradável de usar o sistema. Então, por mais que ele esteja realizando a função para a qual ele foi criado, para o usuário não vai ser algo bom usar o sistema e para ele não vai ter a qualidade desejada. Bem, aqui nós temos algumas referências, mas antes das referências eu queria antes da gente encerrar a apresentação, eu gostaria de trazer umas sugestões de alguns episódios de podcasts que, né, para agregar, né, na experiência de aprendizado que a gente está falando aqui, porque eu acho que a gente também tem algumas pessoas que vão agregar mais experiência, vão agregar mais conhecimento na nossa fala, porque são pessoas da área. E são podcasts de pessoas que eu sei que são muito competentes, eu acompanho diariamente, e eu acho que isso até para agregar, já que a nossa apresentação foi online, isso seria mais interessante, já que a gente não vai ter as dúvidas ali do pessoal para responder. Eu vou recomendar o episódio 81 do hipsters.tech, que ele fala sobre os primeiros passos como DevOps, o episódio 315 deles também, que eles falam sobre o ecossistema Game Dev Indie, tratando dessa questão de SQA em desenvolvimento de jogos, e o pessoal do Podcafé Tech, que eles têm um episódio chamado QA Quality Assurance Caçadores de Bugs. Esses são episódios que eu recomendo de podcast, eles são disponíveis tanto no site como também no Spotify. E retirando talvez uma possível dúvida que o pessoal ia perguntar sobre independente da minha empresa, se ela é uma Big Tech ou uma startup, entre QA e DevOps, qual deles que eu devo seguir? Qual que é o mais importante? E a resposta depende muito da cultura da empresa. Às vezes algumas empresas, até mais comumente as pequenas, elas mitigam responsabilidades de uma carreira em outras ao redor. Por exemplo, o front-end, na verdade, é o full stack, porque ele cuida do back-end e cuida do banco de dados. Aí, Quality Assurance, ele cuida também do design, ele cuida da prototipagem, ele cuida de comunicar com o usuário, com o cliente, ele cuida do atendimento. Isso vai depender muito da questão de como que a empresa foi estruturada. Tem até uma frase que um cara da Rocket City, uma empresa que fez palestras na CEMESO no ano de 2023, ele falou que as primeiras pessoas da empresa, né, definem a cultura dela. Então vai depender muito de como que a empresa foi estruturada lá no comecinho. Mas vendo um cenário mais generalista, DevOps está mais intrinsecamente ligado a uma carreira em si, enquanto que ele é um pouco mitigado. Às vezes a gente consegue designar um pouco das tarefas do QA, tanto no pessoal do front-end, do back-end, até os caras do Data Analyst. Para o DevOps, ele dificilmente vai ser fragmentado. Então, entre um e outro, eu acho que o ideal é aquilo que mais falta na empresa. Se os seus profissionais não estão lidando com fazer a parte deles e agregar ao Quality Assurance, ou desenvolvimento de testes com qualidade, eu acho que um QA ele se encaixa melhor nesse cenário. Mas se você vê ali que a parte de testes, a parte de garantia de qualidade de testes ali com os profissionais já estão sendo agregadas, o DevOps ele vai conseguir ter um controle melhor do pós-deploy da aplicação. E com isso, eu encerro a apresentação por parte de minha. Não sei se o pessoal tem mais algum comentário a agregar. Eu acho que é isso. Boa noite. É isso então, boa noite, professor. Bom final de semana. Noite. Boa noite, professor. Tudo de bom para vocês.